Bem, e a decisão ela foi devidamente fundamentada e dado publicidade dessa decisão. Portanto, eu também aqui faço o registro dessa mesma situação analisada pelo Ministério Público de Contas e que ele chega à mesma, ele afirma esses fatos, embora de outra forma seja proposta pelo Ministério Público, a opinião é no sentido da admissibilidade da representação. Bem, diante de tudo isso, a despeito das alegações trazidas pelo representante e diante da ausência, no meu entendimento, de indícios de ilegalidade ou irregularidade no certame licitatório em destaque, promovido pela CEINFRA, a Prefeitura, ou melhor, da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Maceió, eu não vislumbro presente os requisitos para instauração do processo de representação e, por consequência lógica, tampouco a concessão de medida acautelatória pleiteada. Bem, dessa forma, diante da ausência dos requisitos exigidos na Lei Orgânica para admissibilidade e instauração da representação, data vênia a proposição do Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas, meu voto é no sentido de que este Tribunal Pleno decida por não conhecer da representação, uma vez que não se encontram presentes os requisitos exigidos no parágrafo 1º do artigo 102 da Lei número 8.790 de 2022, que é a nossa lei orgânica para instauração do processo. Em destaque a questão do indício, que eu não entendo não estão presentes. Bem, também por publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico, dar ciência da decisão ao representante e arquivamento dos autos. Como propõe o voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheiras, senhora procuradora do Ministério Público de Contas. Em discussão, o voto trazido pelo doutor Sérgio. Só para esclarecimento, Vossa Excelência não está admitindo. Isso, não. Encerro a discussão, submeto à votação, se estiver de acordo com a proposta de voto, permaneçam como estão. Aprovado, Vossa Excelência, continua com a palavra. Bem, o segundo processo, senhor presidente, é o processo TC número 3400-2779-2025. Essa representação foi formulada pelo senhor Felipe de Moraes Dietz, em face do pregoeiro da Agência de Modernização da Gestão de Processos ANGESP, em razão de supostas irregularidades ocorridas no edital de pregão eletrônico número 90.047/2025, lançado pelo governo do estado de Alagoas, através da ANGESP, tendo por objeto o registro de preço para futura e eventual aquisição de imobiliários. Bem, o Ministério Público de Contas apresentou o parecer número 3.017, opinando preliminarmente pelo juiz positivo de admissibilidade da representação e indeferimento de medida cautelar pleiteada pelo representante e a promoção da instrução pelos órgãos técnicos deste TCE Alagoas. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Bem, eu só reitero o parecer já mencionado pelo conselheiro Sérgio, no sentido da instauração do processo de representação, e como a sessão pública já ocorreu, não havendo mais espaço para o pedido de suspensão, pela perda de objeto desse pedido. Relator, por favor. Senhor presidente, só para abreviar, eu na verdade compartilho aqui com o parecer do Ministério Público de Contas, na íntegra. Eu faço a exposição aqui dos fundamentos e também faço o registro aqui dos apontamentos que me fizeram convencer da proposta de voto, que é no mesmo sentido do Ministério Público de Contas, que é de conhecer da representação, uma vez presentes os requisitos exigidos na lei orgânica, indeferir o pedido de medida cautelar pleiteada, pelas mesmas razões que o Ministério Público de Contas aponta no seu parecer, dar ciência da presente decisão aos interessados, encaminhar a unidade técnica deste TCE,
responsável pela instrução processual para apuração dos fatos noticiados na representação e elaboração de relatórios de instrução, podendo, para tanto, realizar diligências, solicitar informações, documentos, citar e notificar autoridades e agentes públicos, entre outras medidas essenciais à instrução dos autos. Encaminhar, após finalizada a fase instrutória pela unidade técnica, os autos ao Ministério Público de Contas para emissão de seu parecer conclusivo. E, por último, publicar a decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas. É como propõe o voto, senhor presidente. Em discussão? Queria saber só, é uma licitação para uma ata de preço. Isso. Exato. Eu peço vista do processo. Ok. A apresentação é apenas contra o pregoeiro, não contra o gestor. Só Não, o pregoeiro. Aqui a gente não... Ok, está em vista o processo para o conselheiro Ok. Otávio Lessa. Vossa Excelência contou com a palavra. Encerro a minha pauta, senhor presidente. Pela ordem para relatar, conselheiro substituto, doutor Alberto Pires. Senhor presidente, venho relatar o processo 3334 de 2025. Tem na origem, através da ouvidoria desta Corte de Contas, em desfavor da ANGESP, na pessoa do presidente desta entidade, o senhor Hamilton Barbosa Silva. Trata-se de representação recebida pela ouvidoria desta Corte, autuada via manifestação 37/2025, na qual se alega possíveis irregularidades no pregão eletrônico de número 90.027/2025, vinculado ao processo administrativo 4105-602250 de 2024, conduzido pela Agência de Modernização de Processos. Relacionamos em verbis a manifestação, ou seja, nas palavras do representante. Venho, por meio destas, formalizar denúncia anônima acerca de processos irregularidades e fraudes em andamento no pregão eletrônico 90.027/2025, vinculado ao processo administrativo já relacionado, conduzido pela Agência de Modernização. Aí, fatos observados. 2 pontos. Durante a condução do certame, não estão sendo seguidos os princípios de publicidade e transparência, conforme exige a Lei 14.133 de 2021. Ponto. O acesso às informações do processo está sendo dificultado para os interessados, com tratativas paralelas ocorrendo fora do ambiente oficial do pregão. Há registro de desclassificação injustificada de um proponente que apresentou a melhor proposta de preço, sem justificativa clara e objetiva, contrariando os princípios da legalidade, isonomia e economicidade. Ponto. O órgão responsável não tem respondido os pedidos de vista de diversos fornecedores e, quando responde, se recusa a disponibilizar a documentação na íntegra, restringindo o direito de fiscalização e questionamento do certame. Há fortes indícios de favorecimento indevido de determinado participante, em detrimento dos demais concorrentes. Existe a suspeita de possível recebimento de vantagens indevidas por parte de membros da comissão responsável, com decisões direcionadas a beneficiar um único fornecedor. A conduta do pregoeiro responsável pelo pregão, senhor Cícero Barros Danta Neto, também tem dificultado o acesso a informações do processo, uma vez que também não disponibiliza no portal SEI a documentação que se deu após a abertura do certame, e estaria atuando de forma a restringir a concorrência e beneficiar determinado licitante, contrariando os princípios que regem a administração pública. Solicitamos atenção para 2 pontos. Investigação imediata dos atos praticados no pregão eletrônico 90.027/2025, verificando os indícios de direcionamento e prejuízo ao erário. Auditoria dos atos do pregoeiro e da comissão responsável, identificando possíveis irregularidades e eventuais práticas ilícitas. Garantir o princípio da transparência e ampla publicidade das decisões tomadas no certame, com respostas aos questionamentos dos fornecedores interessados. Providências cabíveis para a responsabilização dos envolvidos,
caso as irregularidades sejam confirmadas. Isto são as palavras do representante. Consta nos autos de distribuição de número 484/2025, que certifica a relatoria por distribuição deste Conselho Substituto. Os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas, que será o parecer PGMCP 2381/2025 EP, em que opina pela não admissibilidade do feito. É o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Bem, eu reitero o parecer que foi exarado nos autos no sentido da ausência de requisito diante de alegações vagas, sem comprovação, não são apresentados indícios suficientes. Há, por exemplo, a alegação genérica de direcionamento sem indicação das exigências descabidas ou de tratamento diferenciado dispensado a qualquer concorrente. Então, em razão disso, das alegações vagas, da ausência de comprovação de qualquer fato que pudesse determinar a abertura de instauração ou a instauração de processo de representação pela Corte, eu reitero o parecer no sentido do não preenchimento dos requisitos. O relator, por favor. Sendo assim, em campo completamente a manifestação do Ministério Público, a sua manifestação, então assim, a sua manifestação, a do representante, descumpriu os requisitos formais previstos no artigo 102, parágrafo 1º da Lei Orgânica desta Corte. Por fim, acata a manifestação do parquê quanto à remessa das presentes informações à DEFAFOI, para que a matéria trazida como objeto dessa denúncia possa ser considerada para fim de possível inclusão no plano anual de auditoria finalística, correspondendo em caso a DEFAFOI, de forma que concluo propondo a Vossas Excelências que decidam no sentido de não admitir a presente interpretação frente à ausência dos requisitos e admissibilidades previstos no citado artigo 102, parágrafo 2º da Lei Orgânica. Recomendar à DEFAFOI a análise da matéria objeto desta denúncia para fins de possível inclusão no plano anual de auditoria. Ciência da presente decisões aos interessados e a publicidade para o fim de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências. Em discussão, a proposta de voto do doutor Alberto. Oi, conselheiro. Vossa Excelência falou de um provável direcionamento, né, do procedimento na denúncia. Assim, é a alegação do denunciante. Ele indica a quem seria essa direcionamento, a que empresa, que licitante na denúncia? Não, justamente ele é genérico, né? É extremamente genérico e também não apresenta nenhuma documentação. É só uma verbalização, na realidade por escrito. Mas ele cita aí o nome do eventual beneficiário. Não. Porque é longo, né? O dele, mas ele é só o pregoeiro, exatamente. Ele, na realidade, ele centra a conduta em cima do pregoeiro. Condutas que, segundo ele, seriam indevidas, de direcionamento, de falta de clareza, de não prestar devidas informações, segundo ele. Só que não apresenta nenhum indício, nem sequer documentação nenhuma. Então, assim, não preenche o requisito. Então, me diga uma coisa, o senhor saberia me informar qual é o objeto desse pregão? É mobiliário também? Porque eu acho que do conselheiro Sérgio também, eu acho que era aquisição de mobiliário. E tanto no processo da conselheira Rosa, quanto na denúncia que veio para mim, quanto a do Sérgio, há indicativo para uma empresa beneficiária, que o nome é o mesmo. Então aí são 3 procedimentos, né? 2 diferentes. Mesmo pregão? Não, pregão diferentes. Onde a beneficiária é a mesma empresa. Processo. Sim. Imobiliário direcionado àquela empresa. Eu não sei se no seu caso fala da questão da operação da Polícia Federal, essas coisas. Nesse caso, não. Nesse caso, não, né? É porque, como é Angesp, eu tenho uma ideia sistêmica da coisa, mas obrigado, conselheiro. Encerra a discussão, submeta a votação. Conselheiros e conselheiros, de acordo com a proposta de voto do doutor Alberto, permaneça a comissão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. Encerrada a minha pauta por hoje, senhor presidente. Não havendo mais processo a relatar, creio que não. Passamos às explicações pessoais. Concedo a palavra a Vossas Excelências.
não tendo quem dela queira fazer uso, convoco os senhores conselheiros e senhoras conselheiros do Ministério Público para a próxima sessão em horário regimental, encerrando a presente sessão e desejando a todos uma boa semana de descanso, em vista de que nós estaremos ingressando uma semana religiosa, com o feriado que já fora anunciado. Portanto, bom descanso a todos e até a próxima sessão.